Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje vamos iniciar, pessoal, um novo módulo de estudos do nosso curso de soluções de problemas não triviais de Mecânica Clássica, que é um movimento de projéteis considerando o arrasto, tá certo? A força de arrasto que os fluidos em geral apresentam, não é isso? Bom, eu vou começar então lembrando vocês alguns conceitos básicos da mecânica de fluidos, embora nós teremos um curso só envolvendo, né, a cinemática, a dinâmica, a estática e a dinâmica de fluidos, tá certo? Bom, nessa aula de hoje nós vamos considerar um problema mais simples, que é o arrasto linear, tá certo? Então, imagine que você tem um projétil, tá certo? Um objeto qualquer, em particular aí uma esfera, se movimentando nesta direção. Então, vocês sabem que o fluido, né, o líquido, ou o ar, ou o gás, ele vai exercer uma força de resistência, tá certo? Que é sempre contrária à direção de movimento, à direção da velocidade. Eu vou escrever assim essa força. A força de arrasto, pessoal, ela é uma força que depende da velocidade, tá certo? Então eu vou escrever dessa forma, F de V, na direção do versor unitário da velocidade, né? Que é o vetor velocidade dividido pelo seu módulo. E além dessa força de arrasto, nós também temos aqui o peso, massa vezes aceleração gravitacional. E nós queremos discutir, tá certo? Nós queremos, na verdade, resolver o problema nessa aula do arrasto linear, pessoal. Ora, essa força dependente da velocidade, nós podemos escrevê-la, então, como sendo, né, uma constante que eu vou chamar de B, multiplicada pela velocidade, mais uma constante C, vezes a velocidade ao quadrado, mais uma constante d, v ao cubo, mais etc. Mas nós paramos aqui, pessoal. Por que nós paramos no termo quadrático da velocidade? Porque nós sabemos interpretar a origem física dos parâmetros C e B, ou melhor, desses termos aqui, BV e CV ao quadrado, tá bom? Experimentalmente sabe-se, né, que quando um objeto move-se num fluido, ele está sujeito a duas forças de arrasto em geral, tá? Que depende dessa velocidade. Para velocidades muito pequenas, pessoal, muito baixas, tá certo? Por exemplo, uma gota d'água, né, caindo através de um óleo, tá certo? Velocidades muito pequenas. O que acontece? Você tem aqui uma força de arrasto chamado força de arrasto viscoso. Então, esse termo proporcional à velocidade, nós chamamos ele de arrasto viscoso, e esse termo proporcional à velocidade ao quadrado é a força de arrasto inercial. Tá bom? Então, são duas forças, tá? De resistência, né, que o fluido apresenta ao movimento do projétil, a força de arrasto viscosa, que predomina quando as velocidades são pequenas, e o arrasto inercial, que é predominante quando as velocidades são altas, tá bom? Na verdade, pessoal, existe um parâmetro empírico, né, uma grandeza adimensional na mecânica de fluidos, que é chamado de número de Reynolds, que é nada mais do que a razão entre a força de arrasto inercial e a força de arrasto viscoso, tá certo? E então, como os senhores veem aqui, né, essa força inercial, de arrasto inercial, é proporcional à velocidade ao quadrado, e essa aqui é proporcional à velocidade, tá? Vamos só mudar aqui esse C.
Se for aí um objeto esférico, tá certo? Que tem um diâmetro d, esse c, pessoal, ele é uma constante aqui que eu vou chamar de gama, proporcional ao diâmetro ao quadrado, v ao quadrado, e esse b eu vou fazer ele uma constante beta, vezes o diâmetro d, vezes a velocidade v, tá certo? Isso aí são dados, né, empíricos, experimentais, e aí vocês notam aqui que o número de Reynolds, que é essa razão entre essas duas forças de arrasto, ele é proporcional ao tamanho do objeto e à sua velocidade. Na verdade, pessoal, existe uma fórmula fechada, né, para o número de Reynolds. Na verdade, aquele gama é a densidade do fluido, tá certo? Vezes o diâmetro d, velocidade v, e o beta seria o coeficiente de viscosidade do fluido. A viscosidade é uma grandeza física que a gente vai estudar logo mais no nosso curso de mecânica de fluidos, e ela é uma medida da resistência ao escoamento, tá certo? Do fluido. É um parâmetro adimensional. Dependendo do valor do número de Reynolds, nós sabemos se o escoamento ele é laminar, tá certo? Ou ele é turbulento, né? Então, se tem turbulência ou não, isso vai depender do valor do número de Reynolds. Tá legal? Hoje, então, pessoal, nós vamos considerar apenas o movimento do projétil, da partícula, sob essa força proporcional à velocidade, ou seja, um arrasto linear, tá bom? E por que que eu lembrei vocês aqui, né, esse número de Reynolds? Bom, o Newton, ele já sabia, né, que a força de arrasto, vamos colocar assim, eu vou colocar um FD, que arrasto em inglês é drag, né? Então, a força de arrasto é aqui uma constante, né, meio vezes vamos colocar aqui densidade do fluido, vezes o coeficiente, né, de arrasto, CD, né, então esse drag coeficiente, tá certo? Coeficiente de arrasto, multiplicado pela área. Essa área aqui, pessoal, é a área da seção frontal, tá certo? Ao movimento. Então, se eu tenho uma esfera em movimento, tá certo? Essa área é a área da seção, né, reta transversal ao movimento. No caso, né, πr ao quadrado, tá bom? Não é a área do objeto, né? E aqui vezes a velocidade ao quadrado. Então, por argumentos aí dinâmicos, tá certo? De forças, a partir da sua segunda lei, Newton, ele deduz essa expressão, tá certo? Como que ele pensa isso, né? Se essa esfera aqui está se movimentando, por exemplo, com uma velocidade muito alta, então o que que acontece? Aqui você tem um acúmulo, né, maior, uma densidade de moléculas do gás maior, e aqui uma densidade de moléculas menor, né? Porque a esfera ela aplica então uma força nessa massa de ar, então ela gera uma aceleração dessa massa de ar, ou seja, aplica uma força, né? Como que a gente calcularia essa força? Bom, vamos pegar um volume de ar, tá certo? Que é a sua área, né, vezes vezes o deslocamento. Esse deslocamento, pessoal, no intervalo de tempo aí, ΔT, seria a velocidade, né, dessa bola vezes o intervalo de tempo, tá certo? Porque nesse intervalo de tempo a gente supõe que essa bola arrasta essa massa de ar consigo, né? Então, velocidade vezes o tempo dá esse deslocamento, vezes essa área dá o volume desse ar. E aí a massa, então, vai ser a densidade desse fluido, tá certo? Desse gás, por exemplo, vezes o volume, né? E aí, pela segunda lei de Newton, força, né, é a variação da quantidade de movimento no tempo, tá? Quem é a variação da quantidade de movimento? Ora, é a massa vezes a velocidade, né? A variação da velocidade, 0 até v. Então, eu pego essa massa, AV ΔT, multiplico por v, que é a velocidade, então fica v ao quadrado, sobre ΔT. Então, olha só, por argumentos aqui heurísticos, tá? De forma heurística, bastante superficial, você conclui que essa força aplicada pelo objeto no ar, que pela terceira lei é a força
exercida sobre o objeto, né, a força de arrasto, ela deve ser proporcional ao quadrado da velocidade, e ainda a área da seção frontal e a densidade do fluido, tá bom? Uma análise mais detalhada, você leva em conta esse meio e esse coeficiente de arrasto, que depende da geometria do objeto. Claro, né, pessoal? Tem que depender dessa geometria. Oi, eu tô aqui de boa. Me diz o que acontece, pessoal? Esse coeficiente, tá certo? Esse coeficiente de arrasto, ele é uma constante que depende do número de Reynolds, tá bom? Então, na verdade, a gente fala que ele é uma constante, né? Mas ele, na verdade, depende do número de Reynolds. Como que é a expressão desse coeficiente de arrasto? Esse coeficiente de arrasto, ele pode ser aproximado por esta expressão empírica aqui, pessoal. 24 sobre número de Reynolds mais 6 sobre 1 mais raiz do número de Reynolds mais 0,4, tá bom? Então, na verdade, né, o coeficiente de arrasto, ele depende do número de Reynolds. Para números de Reynolds muito grandes, o que acontece? Isso aqui vai a 0, isso aqui vai a 0. E o coeficiente de arrasto, ele fica constante, tá bom? Ele fica próximo de 0,4. Então, para números de Reynolds muito grandes, né, maiores do que 1, você tem esse coeficiente de arrasto próximo de 0,4, tá? E aí essa força, né, ela fica 0,2 vezes ρ vezes CD, né, que é o 0,4. Então, 0,2 ρ a v ao quadrado. Agora, quando o número de Reynolds, pessoal, ele é muito pequenininho, tá certo? Aí, o que acontece? Aí prevalece, né, que interessante, a força de arrasto viscoso. Na prática, né, nos exemplos que a gente vai resolver aí nas próximas aulas, a força de arrasto inercial, ela é sempre preponderante, tá bom? Ela sempre predomina, né? Hoje nós só vamos analisar o caso do arrasto linear. E nesse caso, então, o número de Reynolds, ele é muito pequeno, tá? Vamos colocar aqui. Então, quando o número de Reynolds, ele é muito pequeno, o que acontece? Vamos colocar aqui, ó, muito pequeno. Aqui, pessoal, né, quando o número de Reynolds ele é muito maior que 1, mais ou menos isso aqui é no intervalo, tá? De 10 a 4 a 2, 10 a 5. Então, quando o Reynolds está entre 10.000 e 200.000, aí você tem um coeficiente de arrasto aproximadamente constante, igual a 0,4, tá? E aí você tem esse valor, né, do CD. Agora, quando ele é muito pequenininho, o que acontece? Esse número aqui fica bastante alto, aqui fica próximo de 1, né, que é 6, então fica 6, aqui 0,4. Então esse número aqui ele prevalece. Então quando o Reynolds é muito pequeno, o nosso coeficiente de arrasto ele é próximo de 24 sobre o número de Reynolds, pessoal. E aí como que fica a nossa expressão, tá certo? Da força de arrasto. Ela vai ficar assim, ó. Olha que interessante. Metade. Então, você pega esse resultado devido a Newton, né? Da densidade do fluido, vezes essa constante, então, que é 24, sobre o número de Reynolds, mais o número de Reynolds para um objeto esférico, né? Bom, aquilo ali é geral, mas a gente vai fazer para um objeto esférico. Densidade do fluido, diâmetro vezes a velocidade, sobre o coeficiente de viscosidade. E aqui você tem a área da seção, né, transversal ao movimento, a área da esfera, tá bom? Eu vou expressar em termos do diâmetro. Π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E ainda multiplicado aqui pela velocidade, tá bom? Velocidade ao quadrado. Então essa força
a nossa drag force, né? Ela vai ficar igual, aqui fica 24 sobre 8, não, aqui vamos simplificar, 24 por 4 dá 6, 6 sobre 2, 3, então vai ficar 3, densidade do fluido, coeficiente de viscosidade, esse D aqui cancela com 1, uma velocidade cancela, e aí eu vou ficar aqui com diâmetro, tá bom? Multiplicada pela velocidade. Vamos escrever, pessoal, em função do raio, né, da esfera. O diâmetro é o dobro do raio, então isso vai ficar 6... Eu esqueci do π aqui, tá certo? Estou esquecendo do π. Então, 6π eta vezes a densidade do... densidade do fluido também cancela, tá certo? Então, aqui não tenho a densidade do fluido. Então, é 3 aqui só, né? Então, 6π eta vezes o raio R vezes a velocidade V. Eu acredito que os senhores já devem ter se deparado, tá certo, com esta expressão, que a propósito é bastante conhecida na literatura. É a expressão é a lei de Stokes, tá certo, pessoal? É a fórmula de Stokes para a força de arrasto, né? Para baixas velocidades, você tem uma força proporcional à velocidade, né? A primeira potência da velocidade, que é exatamente o arrasto viscoso, tá? Esse termo aqui. Esse B seria, então, para uma esfera, né? 6π eta vezes R, tá legal? E o arrasto inercial daí seria muito pequeno, seria irrisório, né? Eu poderia desprezá-lo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, agora a gente pode iniciar o nosso estudo, pessoal, do arrasto linear, tá? Como que ficam as equações de movimento para o meu projétil, considerando uma força de arrasto viscoso, né? Força de arrasto proporcional à velocidade, tá legal? Muito bem, então feita essa digressão, tá, lá da mecânica de fluidos, vamos então agora para a dinâmica, né, de movimento do meu objeto, tá certo, do meu projétil, que está sob a ação de um arrasto linear, tá bom? Bom, eu vou então inicialmente, pessoal, escrever aqui as equações de movimento, tá? Para a minha partícula, eu vou colocar aqui o meu sistema de coordenadas, x e y. Então, pela segunda lei de Newton, você tem que massa vezes a aceleração. Vou escrever em notação vetorial. Isso é a força resultante, tá certo? Que vai ser, então, menos B vezes V chapéu, né? Essa força aqui, então, ela é proporcional à velocidade e ainda menos M vezes G, né? Que é o peso. Bom, essa equação vetorial, então, ela pode ser decomposta em duas equações nas direções x e y, que são as seguintes: M vezes Vx igual menos B vezes Vx, tá? Eu já vou escrever sem anotação vetorial. E M Vy ponto igual menos B Vy menos Mg, tá? Então estão aí as equações. Eu vou inicialmente, pessoal, então trabalhar com a equação, a componente horizontal da velocidade, tá certo? Então nós vamos escrever a nossa derivada da velocidade horizontal, né? Notem que eu estou usando aqui a notação de ponto, que é a derivada em relação ao tempo, tá certo? Então V ponto é menos B, aquela constante, né, da força de arrasto, viscoso, dividido pela massa, tá certo? Vezes Vx. Esse B sobre M, nós vamos chamá-lo, né, eu vou defini-lo como sendo uma constante K, tá? Já vamos ver, pessoal, qual é a dimensão, né? Qual é a dimensão, qual é o significado físico desse K, dessa constante. Notem, então, que Vx ponto é menos K vezes Vx.
Ou seja, isso aqui é uma aceleração, isso aqui é uma velocidade, legal? Então, qual que é a dimensão de K? A dimensão de K é, então, uma aceleração dividida por uma velocidade. Isso aqui dá dimensão de tempo a menos 1, pessoal. Então, olha aqui que nós descobrimos, né? Essa constante aqui, ela tem a dimensão inversa de tempo, tá certo? Para a gente resolver essa equação diferencial, bastante tranquila, separação de variáveis, tá bom? Então, nós temos dvx sobre vx, isso é menos k vezes dt, integro de 0 a t. Então, só tomar um cuidado, né, para mudar aqui, t para t', já que aqui é t. E aqui a velocidade eu vou integrar, então, desde uma velocidade v0x até uma velocidade vx, né? Lembrando que eu vou chamar aqui de v'x para diferenciar dos extremos, né, de integração, dos limites de integração. Então, esta equação vai me dar o seguinte, pessoal, logaritmo natural, ln de vx, tá certo? De v0x até vx vai ficar ln de vx menos ln de v0x, e isso é igual a menos k vezes t. Propriedade da subtração de logaritmos é o logaritmo natural aqui do quociente, né? E isso é igual a menos k vezes t. Aplico a função inversa do ln, né? Exponencio ambos os lados. Então, isso vai me dar a expressão da velocidade horizontal, v0x, vezes a exponencial natural de menos k vezes t. Tá bom? Achamos aí a equação horária para a componente horizontal da velocidade. Então, observem que a velocidade, né, horizontal, ela diminui, ela decresce exponencialmente com o tempo, né? Aqui o valor inicial é v0x e o tempo vai passando, essa componente vai diminuindo, tá legal? Muito bem. Então a aceleração, né, vai diminuindo, tá? Agora eu vou encontrar a equação horária da posição. Então eu integro isso aqui mais uma vez, já que a velocidade horizontal é a derivada da posição x no tempo. Então, x é a integral de vx dt. Então, isso vai ficar integral v0x exponencial de menos kt' dt', tá certo? Eu integro isso no tempo, né, de 0 até t, tá bom? Bom, aqui é claro que eu vou ter que fazer uma mudança de variável, né? Kt', ou melhor, vamos chamar de menos kt', fica mais fácil. Menos kt' eu vou chamar de u. Então, meu du é menos k dt', né? Então, o dt' vai ser menos 1 sobre k du. E essa integral vai ficar e na u du, que é o próprio e na u, tá certo? Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre k, exponencial de menos k vezes t, calculado de 0 até t. Isso vai dar menos 1 sobre k, exponencial de menos kt, menos 1, tá certo? Quando t é igual a 0, né? Isso aqui fica exponencial de 0, que é 1, tá certo? Então, fica esse menos 1 aqui. Muito bem. Ah, pessoal, eu esqueci de colocar aqui o v0x, né? Eu só esqueci de escrever o v0x, tá legal? Esse menos aqui, eu vou colocar ele aqui dentro e ainda eu posso escrever a expressão de uma forma mais interessante assim, né? X igual v0x sobre k vezes 1 menos a exponencial de menos kt, pessoal, tá certo? Está aí, então, a equação, né, horária para a posição na horizontal, tá bom? Da minha partícula. É dada por essa expressão. Se você fizer o gráfico, né, desta função, a exponencial negativa é isso aqui. Se eu fizer 1 menos essa curva, eu vou ter, então, essa curva aqui, tá? Onde o x, então, ele vai aumentando, né?
E aí aqui tem uma assíntota, tá bom? Que é para tempos muito longos, né? Muito grandes. Então, se você tomar o limite aí, quando t vai para infinito, tá certo? Aqui fica n a menos infinito, que vai para zero. Isso aqui vai, né? Desse x, esse x ele tende a esse v0x sobre k, tá certo, pessoal? Esse v0x sobre k é esse valor aqui, tá bom? É uma assíntota, né, desse gráfico. Ora, eu vou chamar, pessoal, eu vou chamar o inverso de k. Olha que interessante, a gente descobriu então que o k ele tem dimensão de tempo a menos 1. Quer dizer que o inverso de k é um tempo, não é isso? Então, 1 sobre k, eu vou chamar ele de tal. Isso aqui é o meu tempo característico, tá certo? Tempo característico. Então, isso aqui eu posso ainda escrever como sendo, olha que interessante, V0x vezes um tempo característico. O que a gente percebe? Que para tempos muito altos, né, muito grandes, o que acontece? A posição é o produto, a posição horizontal, é o produto da componente horizontal da velocidade inicial por esse tempo característico, que é o inverso da minha constante k, que é b sobre m. Tá certo, pessoal? Muito interessante isso, né? E aqui também, né? Você pode ver isso, né? Esse fato, tá certo? Então, muito bem. Então, a gente obteve aí, tá? As expressões horárias, né? Da posição e da velocidade. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai, então, escrever, né, esse k como 1 sobre tal. E aí aqui a gente vai colocar, então a gente vai mudar um pouquinho. A gente vai escrever aqui t sobre tal. E aqui também t sobre tal. E aí eu vou analisar escalas de tempo pequenas. Quando t sobre tal, ele é muito pequeno, tá certo? O que vai acontecer, né? Vamos fazer aqui um resuminho, antes da gente continuar, para não perdermos informação, né? Aqui eu não vou apagar. E aqui também do x eu também não deveria apagar. Vamos escrever ele aqui, pessoal. Eu vou escrever a minha equação da posição aqui, ó. Então, x de t, ele é V0x sobre k, 1 menos exponencial de menos kt. E eu vou chamar esse 1 sobre k de tal, né? Que é o tempo característico. Bom, então olha só, vamos aqui considerar agora escalas de tempo, né, muito pequenas. Quando t sobre tal, ele é pequeno, pessoal. Quando o t sobre tal é pequeno, a gente pode aproximar a nossa exponencial de menos k vezes t. O k é 1 sobre tal, né, ou seja, menos t sobre tal. Não é isso? Lembrem que eu posso escrever esse k, né, assim, 1 sobre tal. E aí fica t sobre tal. E aqui também t sobre tal. Se você lembrar aí da expansão de Taylor da função exponencial de x, né, a exponencial de x é 1 mais x, até primeira ordem, legal? Então aqui vai ficar, até primeira ordem, 1 menos t sobre tal. Vamos ver como que ficam as expressões de vx e de x. v0x, 1 menos t sobre tal. Isso aqui vai ficar v0x menos v0x vezes t sobre tal, tá certo? Aproximadamente, né? A gente está fazendo aí um cálculo aproximado. E como que fica x, pessoal? Em função do tempo. Vai ficar v0x sobre k. O k a gente está chamando de tal, né? Vamos colocar assim, v0x vezes tal.
1 menos t sobre tal. Aliás, 1 menos, né, tem que tomar cuidado aqui, 1 menos a exponencial até primeira ordem pode ser aproximada, vamos colocar um colchetes aqui, 1 menos t sobre tal. Então isso aí, pessoal, vai ficar, 1 menos 1 cancela, vai ficar aqui positivo, né? E o tal vai cancelar, olha que interessante, vai ficar V0x vezes t, tá certo? Como deveria ser, né? A posição, produto da velocidade, componente horizontal da velocidade inicial pelo tempo, tá legal? Muito bem, então fizemos aí a análise, tá? Da equação de movimento na direção horizontal, né? Obtivemos as equações horárias da posição e da velocidade, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? A mesma análise para a direção vertical, tá bom? Na direção vertical eu tenho uma força a mais, que é o peso, né, atuando, e portanto vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente manipular as equações. Então inicialmente, pessoal, ali eu vou dividir tudo por m, tá? E na equação de y, o que eu vou fazer para a equação de y? Apenas por questão de comodidade, eu vou aqui, tá, colocar o eixo y para baixo, justamente para o g ficar positivo, tá? E aí eu vou escrever a minha equação assim, ó, vy ponto igual a g menos b sobre m vezes vy. Tá legal, pessoal? Esta é a equação de movimento para a direção vertical. Ela diz que a aceleração na direção vertical é a aceleração da gravidade menos a componente vertical aí da força de arrasto, tá bom? Isso aqui é o nosso K, né? Então, G menos K vezes VY, né? E esse K aqui, lembrem que ele é 1 sobre tal, né? Então, ainda eu posso escrever G menos 1 sobre tal vezes VY, tá legal? Bom, vamos achar aqui o que a gente chama de velocidade terminal, pessoal. O que é a velocidade terminal? A velocidade terminal, ela acontece depois de muito tempo. O que acontece? A componente vertical do arrasto se iguala à força-peso, e a resultante dá zero, e o objeto cai com velocidade constante, né? Cai em movimento uniforme. Então, é quando a aceleração na vertical é zero, isso aqui é zero, e aí, portanto, o meu VY, que é o V terminal, é M vezes G sobre B, né? Tá aí, então, a expressão da velocidade terminal. Ou, se você quiser, né, a gente também pode utilizar essa equação aqui. M sobre B é o tal, tá certo? M sobre B é o inverso de K, que é o próprio tal. Então, isso aqui também é tal vezes G. Ambas aí são expressões para a velocidade terminal. E eu vou aproveitar essa definição de velocidade terminal para reescrever a equação de movimento, tá bom? Vamos lá. Vy ponto. Eu vou multiplicar tudo por tal, tá legal? Então vai ficar tal vezes Vy ponto igual a tal vezes G menos Vy. Ora, mais tal vezes G, quem que é isso? Isso é a velocidade terminal. Então vai ficar tempo característico vezes derivada de Vy é a velocidade terminal menos Vy. Esta equação, pessoal, eu vou então resolvê-la. Inicialmente eu vou fazer uma mudança de variável, tá? Bastante simples, que é chamar de U. Vy menos V terminal. Vou fazer o contrário aqui, tá? Só por questão de comodidade. E, portanto, quem que é o meu U ponto? O meu U ponto é o próprio Vy ponto, né? Já que o V terminal é uma velocidade constante, a derivada dela dá zero, tá? Então, esse Vy ponto é o próprio U ponto, e a minha equação, então, vai ficar tal vezes U ponto igual a menos U, né? Porque U é Vy menos V terminal, e aqui é o contrário. E essa equação aqui, ela é bastante trivial. U ponto é menos 1 sobre tal vezes U, tá certo? O ponto é a derivada de U em relação a t, né? Então aqui novamente vai ficar
o ln de u menos ln de u0, que é o ln de u sobre o zero. Isso é igual a t sobre menos, né, o t sobre tal, tá certo? E aí, então, o meu u, né, a minha função u de t, ele é o meu u0, é o mesmo passo que eu fiz ali, né? Exponencial de menos t sobre tal, tá certo? E agora eu volto, pessoal, deixa eu só conferir se é isso mesmo. E agora eu volto, né, para as variáveis originais, tá certo? Que é a seguinte, quem que é u? Então, u é vy menos v terminal. Então, o meu vy vai ser igual, passo o v terminal para o lado direito, v terminal mais, né, o zero. Quem que é o zero? Ora, é v0y menos v terminal vezes a exponencial de menos tempo sobre tempo característico. Tá legal? Esta aí, então, é a equação, tá, que expressa a componente vertical da velocidade em função do tempo, tá bom, pessoal? Eu só esqueci de mencionar para vocês aqui na expressão da velocidade terminal, né, que ela é proporcional à massa. Então, quanto maior a massa do objeto, no mesmo fluido, tá certo? Ele vai ter uma maior velocidade, né? Uma maior velocidade terminal. Então, ele vai chegar primeiro ao chão. O tempo de queda é menor, tá certo? No fluido, né? No mesmo fluido. Quanto maior a massa, maior é a velocidade terminal, tá bom? Muito bem, pessoal. Antes da gente deduzir a expressão de y, né? Porque eu tenho vy, eu posso encontrar a equação horária da posição. Vamos fazer mais algumas análises aqui com relação a esse vy. Alguns cuidados que eu devo ter, tá? Bom, eu não gostaria de apagar essa expressão, eu vou colocá-la aqui. Velocidade terminal, mg sobre b, que é g vezes tal, né? O que acontece? Se a gente olhar, pessoal, para essas expressões aí, nós temos que ter um cuidado, tá? Que é o caso em que b igual a zero, né? Quando você... O caso b igual a zero, ou seja, quando você não tem arrasto, né? Então, o que acontece? Se você tem b igual a zero, né, o que acontece? Lembrem que esse tal aqui, o tal é 1 sobre k, ou seja, m sobre b. Então, se o b é zero, o tal ele explode, né? Ele vai para infinito. E aí, como que eu fujo? Como que eu resolvo esse problema? Tá certo? Antes disso, pessoal, uma observação. Esse termo aqui entre parênteses, ele é negativo, porque v0y é menor do que a velocidade terminal, tá? A velocidade terminal, ela é sempre a maior velocidade atingida no fluido. Então, aqui ela é maior do que essa, esse termo é negativo, tá bom? E, portanto, isso aqui, né, a velocidade vy também dá menor do que a velocidade terminal, tá bom? Esse termo aqui, ele é menor, né, ele é negativo, certo? Bom, vamos voltar aqui o caso, então, em que b igual a zero, né? Novamente, eu preciso fazer a expansão em Taylor da minha exponencial até primeira ordem, tá bom? Então, essa exponencial de menos t sobre tal, ela até primeira ordem pode ser expressa como 1 menos t sobre tal, tá bom? E, portanto, a minha velocidade vy é v terminal mais v0y menos v terminal 1 menos t sobre tal, tá bom? Notem que vai ter algumas coisas que vão cancelar aqui. O menos v terminal vai cancelar com esse v terminal, tá? E eu vou obter o seguinte, pessoal,
isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar V0y, tá? Menos V0y sobre tal, menos V terminal cancelou, mais V terminal vezes T sobre tal, tá bom? Mas, notem que, novamente, T sobre tal, ele é pequeno, tá? Eu estou, para fazer essa aproximação aqui, eu tenho que considerar que esse expoente, ele é pequeno. Então, eu estou numa escala de tempo pequena, tá bom? Menor do que 1, e aí isso me autoriza, então, fazer essa aproximação. Isso aqui, então, é desprezível, tá certo? Eu posso jogar esse termo. E aí, a minha equação de velocidade, né, sem atrito, né, é a função horária velha conhecida nossa, tá? V0y mais... Só observem, pessoal, que V terminal dividido pelo tempo característico, isso é a própria aceleração da gravidade. Então, isso aqui fica, né, a nossa velha função horária da velocidade, tá? Do movimento acelerado, né? Então, perfeitamente em acordo com a teoria já estabelecida. Então, vocês observem que não tem nada errado aqui, que tudo está fazendo sentido, né? Muito bem. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou analisar o caso... Não, agora eu vou deduzir a equação horária da posição, tá bom? Vou deduzir a equação horária da posição. E vamos ver como que ela vai ficar, pessoal. Bom, y, então, ou melhor, velocidade vy, então é a derivada da posição y no tempo. Então, vamos separar aí as variáveis, dy igual a vy dt. Integro isso no tempo de 0 a t. E aqui eu vou integrar de um y0, né, que pode ser 0, até y, tá bom? Bom, a expressão de vy que eu vou usar é essa aqui, que eu estou apagando agora. E vamos então escrever aqui o nosso y. Aqui vai ficar y menos y0 igual integral de 0 até t, vy, que é v terminal, mais v0y menos v terminal, multiplicada pela exponencial de menos t, t' sobre tal, dt'. Tá legal? Essa integral aí também é bastante tranquila, né, para ser resolvida. Ela vai ser igual à velocidade terminal, vezes o tempo t. E aí aqui, pessoal, vai ficar mais o termo entre parênteses. E a integral dessa exponencial nós já fizemos, dá menos 1 sobre... vai dar tal, né? Que é 1 sobre k, que é o próprio tal, menos tal, vezes essa exponencial calculada de 0 até t, que vai ficar ela menos 1. Mas aí com o menos desse tal, eu vou trocar a ordem, né, dos termos, e isso vai ficar 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Tudo bem? Então está aí, tá, a equação horária também da posição y, é o y0 mais esse termo que aqui está. Notem que o caso, novamente, b igual a 0, ele é problemático, mas aí, nesse caso, você precisa expandir a exponencial, né, numa série de Taylor, até segunda ordem, pessoal, né? Porque até segunda ordem você sabe que tem que dar uma equação horária para a posição do segundo grau, tá certo? Para fazer, né, sentido físico, tá certo? E aí nós expandimos até segunda ordem, né? Essa exponencial aqui. Enfim, eu não vou fazer isso, se vocês quiserem fazer, pausem o vídeo e confirmem isso, tá? Para a gente encerrar, então, essa aula, que é uma aula mais tranquila, né, em relação às outras que virão por aí, nós vamos obter, pessoal, agora o alcance, né? Eu gostaria de saber, primeiramente, a equação da trajetória, tá? Do meu projétil com arrasto linear e o alcance, né? Como que eu poderia calcular o alcance? Será que tem como calcular o alcance
analiticamente ou só por procedimentos numéricos? Como que vai ser isso? Então vamos primeiramente colocar aqui a nossa equação da trajetória, né? Vamos colocar aqui. Então eu vou desenhar aqui duas trajetórias, uma sem atrito. Então aqui você tem um alcance, que eu vou chamar de R, e esse alcance é o alcance que seria no vácuo, né? Sem arrasto, quando B igual a zero. Tá legal? Trajetória parabólica, né? Todo mundo conhece isso desde o ensino médio. Agora, com arrasto, você tem um alcance aqui. Se você continuar essa parábola, a assíntota dela, né? A assíntota dela é um x, que eu vou chamar aqui de x infinito, que é o x quando t vai para infinito, né? Que é o v0 vezes tal. v0x vezes tal, né? Que seria esse x infinito, tá? Bom, para obter a equação da trajetória, meus queridos, vamos ter que precisar das duas equações, né? De x e de y. Então, x é igual, olha só, nós temos ali, eu vou escrever então tudo em função de tal, isso aqui, tá? Aqui, na verdade, eu deveria ter colocado tal já. Então, isso que vai ficar V0x vezes tal, 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Bom, na verdade, né, esse V0x vezes tal, como eu falei, então, esse x infinito, já vamos, então, por simplificação, já vamos substituí-lo aqui por x infinito, só para simplificar as coisas, né? E o meu y, pessoal, né, o y aqui a gente vai ter que tomar um cuidado. Primeiramente, o meu y0, né, como eu estou fixando aqui a origem, na origem do sistema de coordenadas, o y0 vai ser 0, tá? E lembrem que eu deduzi a equação horária da posição y, colocando o eixo y para baixo. Agora aqui eu vou orientá-lo para cima. Quando eu faço isso, eu não posso esquecer de trocar o sinal da velocidade terminal, tá? Tem que tomar esse cuidado. Então, nesse sistema de coordenadas vai ficar menos velocidade terminal vezes o tempo t, mais v0y mais velocidade terminal, multiplicado pelo tempo característico, e ainda vou ter que apagar aqui. Tempo característico, 1 menos a exponencial de menos t sobre tal. Não tem segredo, pessoal, você deve lembrar, né? Você substitui o tempo da equação de x e substitui no tempo de y, já que esses tempos são os mesmos, né? Então, eu vou isolar o t ali na minha equação de x. Então, a minha exponencial de menos t sobre tal, ela é 1 menos x sobre x infinito. Vou tomar o logaritmo natural de ambos os lados e já vou isolar o t. Vai ficar, então, menos tal, logaritmo natural de 1 menos x sobre x infinito, tá bom? Cuidado aqui que aparentemente o tempo ele pode ser negativo, mas ele não é negativo, por quê? Porque esse logaritmo natural ele também é negativo, né? E por que ele é negativo? Porque x infinito é maior do que x, e aí 1 menos esse número vai dar um número menor do que 1, e logaritmo de um número menor que 1 é negativo, tá bom? Então tá certo, o tempo aí ele é positivo, tá? Ele é um número positivo, então tem sentido físico, né? E agora eu vou substituir então esse tempo na minha equação do eixo y, e assim eu vou ficar com o seguinte. Eu vou primeiro, pessoal, escrever esse termo aqui, tá? Então, notem que 1 menos a exponencial, né, disso aqui, esse termo aqui já é o x sobre x infinito. Então, eu vou ficar com o seguinte, y, que vai ser agora uma função de x, né? Já é minha equação de trajetória,
é o meu V0y mais a velocidade terminal, vezes o tempo t, x sobre x infinito, menos velocidade terminal, vezes esse tempo, que é negativo, então vai ficar mais, vezes o tempo característico, logaritmo natural de 1 menos x sobre x infinito, tá bom? Ok, tudo certinho. Muito bem. Então, pessoal, o que a gente faz aí, né? Agora a gente vai voltar. A gente agora vai... Vamos só escrever agora, voltar, né, para as variáveis originais. Esse x infinito, então lembrem que é esse termo aqui, né? Isso aqui é o nosso x infinito, que é o V0x vezes o tempo característico. Então eu vou substituir já o x infinito por V0x vezes o tempo característico, tá? Vai cancelar aqui, e aí então eu vou ficar com uma expressão que é a equação de trajetória, né? Velocidade terminal, tempo característico, logaritmo natural de 1 menos x sobre esse x infinito novamente, V0x vezes tal. Está aí, então, a equação de trajetória do projétil, né, da partícula em movimento, num fluido com arrasto linear, tá? Considerando apenas a força de arrasto viscoso, tá legal? Muito bem, e agora, como que eu faria, né, para determinar esse alcance, pessoal? Como que eu faria para descobrir o alcance, né, o alcance R aqui do projétil, considerando atrito? O que é o alcance? O alcance é o valor de x, né, igual a R, quando y igual a zero. Então, quando y igual a R, quando y igual a zero, x é o R, né? E aí você tem que resolver, então, essa equação. Só que essa equação aqui fica uma equação transcendental, porque você tem x aqui, e o x também é argumento do logaritmo natural, tá? Então é uma equação transcendental resolvida apenas por procedimentos numéricos. Só que eu vou apresentar para vocês, só para concluir essa aula, um procedimento que, através de sucessivas etapas, você consegue obter aproximações cada vez melhores para o valor desse alcance, tá bom? Como que seria isso? Bom, vamos lembrar aqui, pessoal, a expressão do alcance do projétil no vácuo, né? Quando a gente estuda lá lançamento parabólico, lá no ensino médio, como que é a expressão do alcance de um projétil sem resistência do ar, né? Como seria isso? Seria 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado, vezes seno de 2 vezes o ângulo sobre a aceleração da gravidade. Traduzindo para nossas variáveis aqui, nós vamos ficar com 2 vezes V0x, V0y. Porque V0x é V0 cosseno θ. V0y é V0 seno θ. Então, 2 seno θ cosseno θ é o seno do arco duplo. Tá? Deixa-me ver. Tem que ter esse 2 aqui, exatamente. Perdão, aqui não tem esse 2, aqui é só isso aqui, né? O seno de 2θ já é 2, e aí está aqui. Sobre G, tá bom? Bom, então o que vocês devem fazer, pessoal? Você tem que pegar, né, esse x aqui, tá? E trocar pelo R do vácuo. E aí manipulam a equação até eu achar uma equação mais simples, né? Vamos fazer isso. Vou apagar essa parte aqui também. Então, esse é o segredo, tá? O que a gente vai fazer? Então, eu vou trocar aqui o x por R e já vou igualar essa equação a zero. Então, nós vamos ter o seguinte, V0y mais velocidade terminal sobre velocidade inicial horizontal, vezes R, mais velocidade terminal,
tempo tal, né? ln de 1 menos r sobre v0x vezes tal igual a 0. Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma simplificação aqui. Esse termo r sobre v0x vezes tal, se ele for pequeno, e eu vou analisar esse caso, né? For muito menor do que 1, eu posso fazer a expansão desse ln de 1 menos esse x. Lembrem que o ln de 1 mais x, tá? Se você expandir isso em Taylor, isso aqui é x menos x quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos etc. Tá? Eu vou expandir esse ln até termo de segunda ordem só, tá? Até o x quadrado sobre 2. Então, como que vai ficar isso? Eu já vou aproveitar também, pessoal, já vou substituir... Não, eu vou deixar para substituir o r do vácuo no final. Daí. Vamos tentar simplificar essa equação. E ela vai ficar, então, v0y mais v terminal sobre v0x vezes r, mais v terminal vezes o tempo tal. E aqui sim, o ln, então, de 1 menos isso aí, né? Então tem que tomar cuidado que aqui você vai ter que trocar o sinal. Vai ser menos aqui e aqui vai ficar mais. Vai ficar mais e aqui vai ficar mais também, né? Porque é o cubo, como é um x negativo, ele vai ficar negativo, né? Mas daí eu vou colocar já em evidência. Vamos colocar em evidência, pessoal, já o nosso x, onde o nosso x é esse menos r sobre, tá bom? Então, vamos colocar aqui menos r sobre v0x vezes tal. E agora sim, eu vou ficar então com 1, né, que seria então ele, né, menos r sobre v0x tal, já que está aqui colocado em evidência. Esse termo aqui continuaria negativo, então, mas já como eu coloquei o menos, então fica mais 1 sobre 2 vezes ele mesmo, né, r sobre v0x tal ao quadrado, mas já coloquei 1 em evidência, então aqui fica apenas esse termo aí, né? Muito bem, e aqui, pessoal, ficaria negativo, coloquei o menos já em evidência, então vai ficar novamente positivo, 1/3 de r sobre v0x vezes tal ao quadrado. Vou parar por aqui, tá? Se eu quiser uma aproximação melhor, eu coloco mais termos, tá bom? O tal aqui vai cancelar. Notem que aqui eu tenho menos VTR sobre V0x vezes 1, né? Que vai cancelar com esse VTR sobre V0x aqui. E nós vamos resultar no seguinte, nós vamos ficar com V0y sobre V0x, vezes R, né? Porque o R está multiplicando todos esses termos. E aqui, pessoal, vai ficar menos V terminal R quadrado sobre 2 V0x. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou multiplicar, tá? Eu vou deixar ainda esses termos dentro do colchetes. Então vai ficar assim. Menos V terminal. Esse R aqui, pessoal, esses R's eu já vou dividir tudo por R, tá? Então eu já vou eliminar o R, vai ficar mais fácil. Isso, vai ficar melhor. E aqui eu fico, então, com 1/2, né? 1/2. Aqui sobra ainda esse R sobre V0x vezes tal, tá? E aí aqui vai ficar, ó, aqui ainda fica mais 1/3, né? 1/3 vezes R sobre V0x tal ao quadrado, tá legal? E isso igual a 0, né? Estamos resolvendo aqui uma equação.
tá? Transcendente por sequência de aproximações, tá bom? Bom, o que eu vou fazer, pessoal? Agora sim, agora eu vou separar então esses termos, tá? Eu vou multiplicar isso aqui, vou separar isso até obter alguma coisa aí, né? Interessante. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse termo aqui, negativo, tá? Eu vou passar ele para o lado de cá. Então vai ficar o seguinte, vai ficar metade, né, de V terminal sobre V0x, R sobre V0x vezes tal, e isso é igual aí aquele V0y sobre V0x menos, né, menos 1/3 de R sobre V0x tal ao quadrado, tá bom, pessoal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu R, porque o objetivo, né, é descobrir o R. Só que é claro que aqui eu tenho R também, né? Então, eu vou isolar esse R aqui. E vamos obter o seguinte. Esse nosso R vai ser igual, então, a 2, esses termos passam multiplicando, né? V0x, V0x, tal, V0y sobre V0x vezes velocidade terminal, tá bom? Menos 2/3 V0x, V0x vezes tal, sobre V terminal, R. Bom, o R aí, pessoal, eu já posso... Não, o R não. Esse R eu vou deixar ele desse jeito mesmo indicado. V0x vezes tal ao quadrado, tá bom? Vai cancelar aqui um V0x. E olha que interessante, pessoal. O que vocês têm aqui, ó? Você já está vendo que você apareceu um 2V0x, V0y. Tinha que ter um G embaixo, né? Para eu ter a expressão do alcance no vácuo. A expressão do alcance no vácuo é esta aqui, né? Mas lembrem que a velocidade terminal... Deixa eu ver, eu já apaguei, né? Ele estava escrito aqui, a velocidade terminal, lembrem que era a aceleração da gravidade vezes o tempo característico. Então, esse tal sobre V terminal é G, tá certo? Esse tal sobre V terminal, isso aqui na verdade é 1 sobre G, né? Então o G ele fica embaixo. E essa expressão aqui é justamente o meu R, né? R do vácuo. Então R vai ser igual a R do vácuo. Tá legal? Menos 2/3. Aqui, ó, eu gostaria que tivesse um R do vácuo também. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar em cima e embaixo por V0y. Tal sobre V terminal é 1 sobre G, tá? E ali, pessoal, eu acho que eu coloquei um V0x a mais ali. Não, tá certo. É exatamente isso, né? Eu posso cancelar um V0x aqui com um aqui. Ainda sobra um ali, tá? Deixe-me ver se está certo mesmo. Menos 2/3 V0x. Cadê o V terminal? V terminal, tá ali.
Não, ali, pessoal, eu coloquei um V0x a mais, tá? Não era V0x, aqui é V terminal, né? Aqui deveria ter um V terminal, tá certo? E sobre o V0x. E aí cancelaria um V0x aqui, tá? E aí sim eu ficaria com a questão, a resposta correta. Eu ficaria com R do vácuo menos 2/3 de R do vácuo, que é esse termo, tá? Menos 2/3 de R do vácuo. E ainda, vezes aquela velocidade terminal, né? Sobre a velocidade V0y, que é essa aqui. E aí vezes esse termo entre parênteses, né? R sobre V0x tal ao quadrado. Pausem o vídeo, tá? Veja se vocês conseguem chegar nessa expressão. Eu perdi aqui, eu tinha perdido um VT, tá? Deveria estar ali. E aí, pessoal, você então isola, né, o R do vácuo, coloca em evidência, e você obtém uma expressão aí em primeira ordem para descobrir o alcance, né? Então, até primeira ordem, porque de ordem 0 é o próprio R do vácuo. Ordem 1, você tem, então, essa expressão aqui, bastante interessante, né? O alcance no vácuo, aí fica 1 menos... Assim, esse 2 aqui, V0x, V0y sobre G, é o próprio R do vácuo, então aqui é 1/3 só, tá? 1/3 da velocidade terminal sobre V0y, R sobre V0x tal ao quadrado. Tá aí a expressão tá? De ordem 1, né? De ordem 1, pessoal, o que você faz? De ordem 1, para obter a expressão final de ordem 1, você pega esse R, substitui pela expressão do vácuo, tá certo? Se você substituir esse termo aqui, eu vou omitir esses cálculos, são bastante simples, né? Você vai chegar nesta expressão aqui, ó. Que esse R vai ser o R do vácuo, 1 menos 4/3 da velocidade inicial na direção vertical sobre a velocidade terminal, pessoal. E aí, por meio de um método iterativo, os senhores obtêm os próximos termos. Qual que seria o termo de ordem 2, né? O termo de ordem 2 seria você pegar essa expressão. Então, essa aqui é a expressão geral, tá legal? O que a gente fez? A gente pegou isso aqui e substituiu pelo R do vácuo. Essa expressão aqui é uma expressão de ordem 1 para determinar o alcance, né? De ordem 2, pessoal, como que ficaria de ordem 2? Vamos colocar aqui, ó. Ordem 2. Você pegaria esta expressão, R do vácuo, 1 menos 1/3 de V terminal sobre V0y. Notem que V0x vezes tal é o G, né? Não, G. Exatamente o G. Um terço. Não é o G, né? Isso aí é o... O fato é o seguinte, pessoal, você vai pegar esse R, tá? Esse R aqui e substituí-lo pelo termo de ordem 1,
tá bom? Bom, esse V0x t tal ao quadrado você pode tirar, e aí aqui, então, ficaria, né? V0x tal ao quadrado, e aí vezes esse r quadrado. Quem que seria esse r quadrado? Aí todo esse termo de ordem 1 ao quadrado, tá bom? E aí tem que resolver isso, e até você melhorando, né, a ordem, tá bom? E diminuindo o erro, tá? Se você quiser encontrar esse r, né, por raízes de funções, você pode utilizar, por exemplo, algum procedimento numérico, tal como o método de Newton-Raphson, né? Que inclusive nós temos aí uma aula de programação numérica em Octave em que eu resolvo equações usando o método de Newton-Raphson, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai abordar o problema do arrasto quadrático, tá certo? Espero vê-los. Muito obrigado pela atenção.